digitais, já pode vê-los por aqui, aguardando para a sua participação em mais uma edição do Política com Pimenta. Vou cumprimentando o doutor Gilberto Luiz de Azevedo, agora falando diretamente de Timbó, doutor Gilberto, ou ainda está aí na orla catarinense? Só ativa o seu microfone, doutor Gilberto. Muito bem. Isso. Não, já estamos de volta à terrinha. Então, bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem e veem. Tudo bem? Osmar, um abraço, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica. Muito bem, vamos lá. Primeiro tema do Política com Pimenta desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Quero a opinião de vocês aí sobre a situação do Sérgio Moro, né? Afinal, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou as atividades ontem, segunda-feira, e deve pautar nos próximos dias o pedido de cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Ele é alvo de duas ações no TRE do Paraná, uma delas proposta pelo Partido Liberal, pelo PL, e outra pelo PT. Vejam só que ele está sendo acionado aí pelas duas principais alas, vamos dizer assim, ideológicas do país, né? A esquerda e a direita acionando aí de olho no cargo do Sérgio Moro. E eu quero saber de vocês, como é que vocês estão vendo essa situação? Será que o Sérgio Moro conseguirá se manter no cargo? O fato que está sendo elencado ali pelos tribunais é motivo de cassação do Sérgio Moro? Enfim, vamos ouvir aí os nossos comentaristas. Começa com o doutor Gilberto de Azevedo. Bom, a situação do Sérgio Moro me parece por demasiado complexa. As duas frentes, a esquerda e a direita, entraram com a persecução jurídica, processual contra ele, junto ao Tribunal Eleitoral, alegando o abuso dos recursos financeiros na campanha eleitoral. Na verdade, ele, no seu retorno ao Brasil, no Podemos, ele fez um pré-lançamento da sua candidatura presidencial que não logrou êxito, não sobreviveu. Daí ele mudou para a União Brasil e foi para o estado do Paraná concorrer ao cargo de senador, no qual foi eleito. Então, me parece que os gastos dessa pré-campanha ao governo federal, à presidência da República, junto com os gastos dessa campanha ao Senado no Paraná, teriam excedido alguns valores e resultou nesse processo. Eu vejo a situação dele como complexa, até porque em breve serão substituídos 3 juízes que terminam o seu mandato. Hoje termina um mandato, inclusive, de um juiz, no dia 25, 2 outros mais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já votou uma lista tríplice que deve ser encaminhada, ou já foi encaminhada, para o Tribunal Superior Eleitoral para aprovação e depois para a promulgação pelo presidente da República. Esses 3 nomes ainda me parece que não são conhecidos. No entanto, eu apurei que o ministro Alexandre de Moraes já andou publicando um edital para acelerar, isso foi ontem ou antes de ontem, para acelerar, semana passada, para acelerar esse processo de nomeação, uma vez que processos de cassação só podem ser julgados com o tribunal completo. Evidentemente que esses 3 juízes que serão nomeados, eles terão que conhecer dos autos. No entanto, mesmo assim, eu vejo como complexa a situação do Sérgio Moro, uma vez que ele já foi marcado com um X na testa pelo presidente da República, num palavreado horroroso que ele colocou numa entrevista, e também pelo próprio PCC. Quer dizer, na verdade, ele está entre a cruz e a espada, e eu não vejo com muita facilidade ele se safar dessa situação, uma vez que o cargo dele está sendo cobiçado e todas as ações que ele adotou, quando na judicatura, foram anuladas
para reconduzir o grupo que hoje está no poder no governo federal, nas palavras do ministro Gilmar Mendes. Eu creio que a situação não é de cartas marcadas, mas a questão é praticamente como definida, que ele deverá deixar o cargo, perderá o cargo, o mandato de Senado. Osmar, como é que você vê essa situação aí do Sérgio Moro? Bom, olha só como é que a situação é controversa. Há 10, 12 anos atrás, o Sérgio Moro era ídolo nacional. Era um juiz que tinha popularidade de político. E ele talvez se empolgou, ele quis ser justiceiro, e agora a conta está chegando. Ele, na realidade, ele praticou política como juiz, ele quis ser político, ele misturou política com justiça, isso deu errado. E agora a conta está vindo porque, de acordo com o que foi apurado, ele usou verba pública para presidente, ele se promoveu como presidente e se aproveitou dessas circunstâncias para ser senador. Eu, sinceramente, acho que essa popularidade ele se elegeria de qualquer forma, com ou sem dinheiro. Mas o fato é que ele deixou essa brecha como juiz, ele se aproveitou da verba pública para se promover como presidente e turbinou a candidatura dele como senador, e essa é a imputação contra ele. Eu, pessoalmente, acho que, pelos comentários, pelas opiniões que eu vejo, a situação dele é irreversível. Ele vai ser cassado no Paraná, e se ele não for cassado lá, ele vai ser cassado no Tribunal Superior. Então, para ele, eu acredito que a carreira política dele está, pelo menos, interrompida nesse momento. Ele pode retomar no futuro, que ele vai ter ainda espaço. Mas, nesse momento, na minha opinião, ele vai ser cassado. Se passar de um, ele vai cair para o segundo. E, pelo que eu entendi, pelo que eu já li, ele nem vai escapar do Paraná. Ele vai já ser cassado no próprio tribunal regional, né? O estadual. Isso. Sim. Então, ele não vai se safar, ele vai ser cassado. Além disso, tem 2 partidos, pela esquerda e pela direita, acusando ele que quer o espaço que é dele. Então, não tem como, a não ser que surja algo muito relevante, que me parece possível, ele não vai continuar como senador, ele vai ser cassado mesmo e vai ter feito uma nova eleição no Paraná. Não sei se é bom. Desculpa, me parece também que ele não conseguiu acrescentar muito a política como senador. Assim como liderança, ele não conseguiu, ele foi perdendo potencial, mas de fato a situação dele é crítica. Exatamente, né, Osmar? Até porque desde o princípio do mandato que já acontece esse tipo de pressão sobre ele, então ele está mais preocupado desde o início do mandato em se defender de tudo isso do que propriamente dito em poder agir ali como um político, né? Ele está mais se defendendo do que agindo como político. E eu diria o seguinte também aqui, se o outro lado do Paraná também, o outro procurador lá, que agora está ligado ao Novo, me ajudem aí com o nome dele, o Deltan Dallagnol. Se o Deltan foi cassado por uma possibilidade, né, o que foi usado ali no termo, uma possibilidade de ele vir a ser beneficiado, né, imagina o Moro que tem ali essas circunstâncias todas ali de dinheiro que ele gastou como candidato a presidente, enfim, eu também concordo com vocês aí que a situação do Moro está bem complexa para ele conseguir se manter no cargo. Eu só queria fazer mais um comentário. Também nós temos que ver que o Deltan e ele estão do lado derrotado. Então, para os derrotados, a lei. Essa, na realidade, é a situação. Se eles estivessem, talvez, no lado vencedor de tudo, eles teriam alguma chance, mas eles estão no lado dos derrotados.
Quem conta a história são os vencedores. Muito bem, e eu queria já aproveitar... Não são exatamente derrotados. Não são exatamente derrotados. A circunstância é que ele deixou rabo. Ele fez despesas num lado e fez despesas no outro, e isso deixou rastro. Agora, absolutamente, ele não é um derrotado, Sérgio Moro. Não, ele está do lado dos derrotados. Porque nos processos que por ele foram julgados e nos processos que foram apreciados nas outras duas instâncias, houve a comprovação de todos os crimes, houve a confissão, houve acordos, houve a devolução de dinheiro, então não há derrota. O Sérgio Moro não vejo como derrotado, não. Na verdade, ele expôs a carniça que existia por baixo de uma boa parte das autoridades que estavam atuando no Brasil. Sobre esse aspecto, não há derrota, não. Ao contrário, essas pessoas, no dizer do ministro Gilmar Mendes, retornaram por um esforço por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso está gravado. Essas pessoas não estariam aí se não fosse o esforço do Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito, está gravado nas voz e na visão do ministro Gilmar Mendes. Desculpa, eu só quero corrigir. Eu estou dizendo que ele não foi derrotado. Eu estou dizendo que ele está do lado dos derrotados. Ele está da política, né? Do lado da política, né? De quem está no poder hoje. É isso que eu quero dizer. Sim. Bom, isso é possível entender. Uhum. Muito bem. E o doutor Gilberto já colocou seu posicionamento ali, Osmar. E era um dos aspectos que eu queria que vocês avaliassem. O doutor Gilberto já fez a avaliação dele também, porque com essa, entre aspas, perseguição ao Sérgio Moro, por todos esses aspectos que vocês já comentaram aí, toda a Lava Jato está sendo, né, desmantelada, inclusive as condenações que aconteceram, devolução de dinheiro, delação premiada, confissões, e tudo isso está sendo desmantelado justamente para justificar tudo isso que está acontecendo. Quero também saber a sua opinião, Osmar. Sim, olha só, o grupo do PT, por questões óbvias, eles estavam envolvidos, então eles não tinham interesse. O último presidente também desmantelou ela, retirou poderes, fez tudo para acabar com a Lava Jato, porque, na realidade, a Lava Jato visou mais a questão do PT. Mas ali dentro tinha PT, PP, todas da extrema-direita, da extrema-esquerda, estavam todos lá, que todos se banquetearam do poder e da corrupção. Não existe inocente nessa história. Todos os partidos políticos participaram e boa parte dos políticos participaram. Aqueles que não participaram gostariam de ter participado. Então, não existe santo nessa história. Todos os políticos de todos os partidos participaram. O PT participou mais porque teve o exponente dele condenado, mas todos eles estavam lá, porque a coligação abarcou todos os partidos e todos estavam governando, PMDB, PP, todos os partidos. Tanto é que teve deputado de um partido de direita, de centro, condenado porque todos eles participaram do banquete e depois acabaram condenados, e alguns... e o governo anterior acabou com o resto de Lava Jato. Então, ninguém em Brasília quer saber da Lava Jato, ninguém quer que ela continue, porque atinge todos os políticos. Muito bem, o doutor Gilberto já tinha passado seu posicionamento também a respeito desse tema. Agora nós vamos para o segundo tema, para fechar o nosso Política Com Pimenta de hoje, porque num país em que a polarização, né, existiu aí durante os últimos 4 anos, ela foi exacerbada, e agora, durante o primeiro ano do governo Lula, continuou sendo exacerbada. Vocês mesmos comentavam por aqui que estaria na hora do Lula sair do palanque, que estava fazendo política e começar a governar. Agora, políticos do PT, lideranças do PT, como o José Genuíno, fazendo uma alusão aos judeus, né? Depois que essa discussão aí do apoio do Brasil
o não apoio, né, do Brasil a Israel, por exemplo, nessa guerra lá que está sendo realizada de Israel contra o grupo terrorista o Hamas, enfim, lá na Palestina. E o José Genuíno, numa live em que ele participou durante esse final de semana, ele disse abertamente que essa situação de boicote, foi levantada essa situação de boicote a empresas, essas questões que acontecem nas redes sociais também, e ele disse, olha, essa é uma boa ideia, inclusive deveria ser aplicada para empresas ligadas ou empresas de judeus, exacerbando ainda mais essa briga, né, ideológica que existe também, a comunidade judaica no Brasil se manifestando, né, dando a sua opinião contrária, seu repúdio a essas manifestações do José Genuíno, que é uma das lideranças do PT, e o próprio Lula, né, se colocando num pedido aí contra Israel lá em um comitê das Nações Unidas também. Então eu só quero um comentário rápido de vocês sobre essa situação de que o Brasil notoriamente está se colocando contra o Israel nesse conflito que acontece lá na Palestina, e isso logicamente está dando pano para manga para as discussões ideológicas do nosso país. Começo agora com o Osmar, né? Comecei com o doutor Gilberto, começo com o Osmar. Bom, eu, como já manifestei aqui muitas vezes, eu sou absolutamente contrário aos extremos. E, infelizmente, está acontecendo no Brasil, que já vem acontecendo há uns 10 anos, mais ou menos, é que os radicais estão desviando a atenção justamente para se debater entre eles. Então, direita e esquerda está se agredindo justamente para fazer polêmicas. O caso do Genuíno, ele faz isso porque o outro lado responde, eles continuam a briga. Enquanto isso, os problemas do Brasil, as coisas importantes do Brasil, elas são deixadas de lado. Quem é que respondeu? Respondeu Ciro Nogueira, a ala mais radical, justamente para deixar escondida, para não deixar aparecer o centro da política brasileira, que deveria ser quem conduz as políticas. Então, hoje nós temos um debate entre radicais, justamente para levar a população a se interessar, a se posicionar para um lado ou para outro, para que eles possam continuar discutindo ou pautando a política nacional pelo radicalismo, tanto de um lado como do outro. Boicotas, eu sou absolutamente contra qualquer um. Aqui se aventou, quando saiu o resultado das eleições de 2022, que consumidores deveriam boicotar empresas de determinado setor, porque aparentemente apoiaram um candidato. Eu sou absolutamente contra. Cada um tem direito de se posicionar e se manifestar politicamente. E eu acho deplorável qualquer manifestação nesse sentido, do Genuíno ou de qualquer um que seja, para exacerbar os ânimos. Acho que nós não precisamos disso, e os políticos fazem isso de propósito, criar polêmica para chamar a atenção para si mesmo. Ô Gilberto. Bom, a fala do Genuíno, ela foi abjeta e criminosa. Assim como foi abjeta e criminosa o pronunciamento de um blogueiro que disse que não via problemas na fundação de um partido nazista no Brasil, o que é um absurdo total. Tanto que ele teve que fugir para os Estados Unidos em face da perseguição do Estado em relação a essa colocação que ele fez. No entanto, nós não vemos agora nenhuma manifestação por parte dos seus companheiros, os companheiros do Genuíno, em relação a essa sua postura. De colocar a fixação de uma cruz na frente dos estabelecimentos pertencentes ao povo de origem judaica. Eu acho que isso é extremamente danoso
para a nossa democracia relativa, pois agora nós temos, por parte de um prócer do PT, o humanismo relativo. Me parece que pode ser criada mais essa situação, porque a postura do presidente Luiz Inácio não difere muito. Na verdade, quem ainda está em cima do palanque é o presidente Luiz Inácio. Ele tem que descer e tem que acalmar a população, coisa que ele não faz. Num último pronunciamento, inclusive, ele fez uma colocação jocosa em relação ao Balneário Camboriú, muito embora seja a cidade que mais tenha valorização e qualidade de vida no nosso país. Eu digo o seguinte, a fala do Genuíno pode ser caracterizada como preconceituosa e incitação ao ódio, e está previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989 essa situação criminal. Tanto é que alguns legisladores e a própria comunidade israelita está noticiando o crime a respeito dessa situação. Se fosse uma fala descabida ou desproposital ou de momento, o Genuíno já teria feito uma retratação. Ele não fez. Ele não fez até agora. Eu procurei alguma coisa que ele pudesse ter se retratado, ele não se retratou. Então, nós temos que ter como verdadeira essa postura que ele tem e tem que ser tomada atitudes, né? Eu acho interessante que o Genuíno não vê, e o partido ao qual ele faz parte, não vê problema nenhum em ter relações com várias ditaduras, inclusive aqui da América do Sul e de outros continentes. No entanto, ele vê problemas o Brasil e os brasileiros terem relações com o único país democrata daquela região do Oriente Próximo lá. Os outros países no entorno ali ou são ditaduras muito fortes e que, de certa forma, oprimem a sua população. Então, quer dizer, eu acho a postura dele tem que ser investigada. Se não ficar configurado o crime, muito bem, mas a investigação tem que ser feita e ele, de alguma forma, tem que ser repreendido. Eu acho que o povo de Israel está lutando pela sua sobrevivência e não vejo problema nenhum em manter relações com qualquer dos países do globo. Aliás, o Brasil tem boas relações comerciais, inclusive com Israel, e tanto na exportação como na importação. Eu acho que não deve ter sido uma fala extemporânea, não. Eu acho que pode estar expressando, alguma coisa que está se gestando a respeito dessa situação. Eu acho que deve ser feita a investigação criminal e eu acho que foi, como disse no começo, extremamente abjeta e criminosa essa colocação que ele fez. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje, terça-feira. São agora 8h mais 8 minutos. Quero agradecer a participação dos nossos comentaristas, que voltam na próxima quinta-feira para mais uma edição do Política com Pimenta. Osmar, um abraço para você, até na quinta-feira. Abraço daí, abraço do doutor Gilberto, abraço dos nossos ouvintes, da nossa equipe e até quinta-feira. Doutor Gilberto, até lá, quinta-feira, com mais uma edição do Política com Pimenta. Então, até quinta-feira, um abraço, Osmar, um abraço ao Odair, um abraço a todas as pessoas que nos veem e ouvem, e até quinta-feira.